falar, porque é como eu falei logo no iniciozinho, é o que nos move, né? E falando a primeira coisa, e que foi o que me despertou para todo esse movimento de olhar para os relacionamentos, para os meus e para os dos clientes que chegam até mim, até para poder passar isso no curso, né? Foi uma visão que eu tive, um insight que eu tive. Eu acho que eram mais ou menos umas 5 horas da manhã, sempre esses horários para mim, né? Esses horários, 4 horas da manhã foi quando eu canalizei uma técnica. 5 horas da manhã eu estava em Saquarema, né? Na minha casa em Saquarema, há muito tempo atrás, bota tempo nisso. E eu resolvi, a minha casa, já não tem mais essa casa, ela era em frente ao mar. Imagina, uma praia que você olhava para um lado, você não via ninguém, ainda mais 5 horas da manhã, olhava para o outro lado, você não via ninguém. E eu fui, o sol estava amanhecendo, e eu gosto, me dá uma lembrança lá do meu passado, lá com meu pai, quando eu fazia isso. Eu era muito pequena e eu ia com ele caminhar na praia. Ele sempre, antes de ir para o trabalho, ele ia caminhar na praia, que a gente morava em frente à praia também. É uma recordação muito boa, né? E a gente ia caminhar na praia, eu ia com as minhas perninhas pequenininhas atrás dele e sentindo a areia gelada por baixo, sabe? E por cima o sol amanhecendo e aquela quinturinha, né? Gente, essa é uma recordação para mim assim fantástica. E toda vez que eu vou à praia nesse horário, tudo isso vem. E nesse momento em Saquarema, onde eu fui para a praia sozinha, né, só para ver o sol nascer. Chamei todo mundo, ninguém quis ir, todo mundo dormindo. E eu fui, atravessei a rua e fiquei olhando. Aí fiquei olhando, gente, que coisa maravilhosa. Aquele sol de verão. Quando o sol começou a despontar no horizonte, eu tive uma das visões mais maravilhosas, né, que eu já tive em toda a minha vida. Eu tive um insight de como que espiritualmente os seres humanos povoam a Terra, né? Olha que coisa maluca, né? Mas assim, Adoro. nossa, um insight tão bonito. Eu via, né? É, de uma, como se fossem as células se reproduzindo mesmo, né? Energeticamente, espiritualmente, aquela célula se dividindo, somos todos um, né? Se dividindo e se multiplicando da forma, né? Numa progressão da forma como as células se multiplicam, né? E de cada célula saindo vamos dizer assim, um conjunto de, somos todos um, mas de cada primeira célula dividida, saindo um conjunto de almas, de como é que eu posso dizer, de perfis, depois eu vi isso em Uhum. vários lugares, né? Essa consciência, né? Dos grupos que se formam e de cada grupo saindo várias almas, né? E cada grupo desse forma um conjunto de almas gêmeas, né? Que se multiplica. Gente, foi uma coisa tão linda. Imagina eu, 5 horas da manhã, tendo esse insight. Foi uma coisa muito bonita. É lógico que não dá para eu traduzir para vocês o que eu vi, o que eu senti ali. Mas foi algo muito especial e me fez entender muito do que hoje eu passo, muito do que hoje eu transmito nos cursos e nos atendimentos. Porque todas as, vamos dizer assim, de uma alma saem duas, né? De um bolo saem duas. Dessas duas vão se multiplicando, quatro, oito, né? E aí vai, progressão geométrica aí, né? Matemática pura. Sim. Então, e essas almas entre si, ou esses grupos entre si, se compensam.
Quando entram nesse movimento na Terra, nessa atmosfera dual, se dividem, né? Esse um que se divide em dois e que começa a se multiplicar. E tudo que se divide se compensa para transformar um, né? Imagina. Isso aqui transforma um. E olha o coraçãozinho aqui, que bonitinho, que agora que eu vi. Né? Isso aqui se transforma em um, é verdade. Se transforma em um. E esse um se transforma também, a mesma coisa, vai se transformando. E se compensam, um com características mais internas, né? Predominantemente, porque tudo tem um todo, né? Essa parte tem um todo, essa parte tem um todo, mas se a gente une, essa parte, vamos imaginar, da esquerda, tem um lado mais introspectivo, mais ativo. E essa parte da direita tem um lado mais externo, mais yang, né? O yin e o yang, né? Aquela imagem do símbolo do Tao, né? Se compensando. Sim. Mas um tem uma pitadinha do outro, não é isso? Mas um tem um predominante mais forte, tem algo que é mais, uma característica mais predominante. E as relações são isso, gente, são isso. Então a gente tem muita coisa a falar sobre isso, né? Sobre como que essas forças se combinam, como a partir da vibração essas forças se atraem e se repelem, né? Para formar essa unidade, para formar esse movimento que é o que é, né? E isso faz toda a diferença quando a gente tem consciência disso numa relação. Você poder olhar para o outro, e não é só uma relação de casal, é uma relação em todos os níveis. É um relacionamento de casal, é um relacionamento com o teu pai, com tua mãe, é um relacionamento com o teu chefe, é um relacionamento com os teus grupos de amizade. Então tudo entra nisso, Thaís. Isso foi uma das coisas mais lindas que eu vivi, essa consciência, esse insight. Uhum. Quer falar alguma coisa? Não, eu tô aqui tentando imaginar. Os relacionamentos, É, né? eu tô aqui com o 4G. Agora, Oi? oi, oi, oi. Aqui Desculpa. eu tô com 4G. O meu tá Tá. funcionando. Será que o teu tá travando? Não, agora eu botei o meu na internet do celular também, É, eu né? também tô. Então vamos lá. Será que foi? Acho que não, agora eu tô te ouvindo normal, né? É. Tá, porque o Acho que pessoal tá vai dizendo. voltando devagarinho, Tá, né? É tá. porque tem o delay, né? Mas assim, a minha percepção é que eu até estava lendo, né, sobre esse texto que tem num livro sobre o significado espiritual dos relacionamentos, um livro sobre o patchwork, né? E fala que não é evitando a relação, né, que a gente cura, né, ou tem os aprendizados em si, né? Então, às vezes parece que tá tudo bem resolvido quando a gente não, né? Tá tudo certo, estou curada, mas aí a gente só vai perceber
de fato, quando a gente está numa relação, né? É verdade, é o teste, né? E aí vem. Vem para o teste. Será que eu já passei uma fase? Em que fase que eu estou? Volta pro início do jogo. Aí atrai, né? Aquela coisa. A gente atrai o mesmo do mesmo, né? Só Exato. disfarçado um pouquinho. Não é assim que acontece, gente? Disfarça um pouquinho. Ou então atrai o oposto. Né? Tem uma coisa assim, atrai exatamente o oposto. Para quê? Para compensar. Então, se eu sou alguém que sou muito, por exemplo, sou muito proativa, né? Eu sou muito determinada, sou muito passo a passo, sou muito rígida até, eu atraio quem como parceiro? Se eu sou muito Quem? determinada, né, impulsiva, tudo mais, eu atraio, vamos por partes. Se eu sou muito impulsiva, eu atraio um parceiro que é paradão, que tá ali, que é verdade, tô pensando se eu vou fazer isso. Enquanto enquanto que eu já tô lá fazendo milhões de coisas, não é isso? Tô dando um exemplo, né? E o que E será que eu tenho que aprender, né? Então, mas aí é que tá. Se eu sou muito radical, rígida, eu atraio quem como parceiro? Vamos lá. Aquela, né, aquela pessoa mais lentinha, Mais né? flexível, não é nem lentinha nesse caso. É mais flexível, completamente flexível. Não, tá tudo bom. Não, mas eu quero desse jeito. Não, mas olha, tá tudo ótimo. Mas não precisa ser assim, tá tudo bem. Não, você Relaxa. entendeu? Relaxa, né? Se eu sou uma pessoa super possessiva, eu atraio quem como relação? Alguém que não consegue se sentir grudado, entendeu? Ter alguém grudado ali, né? Alguém que é livre. E para quê? E eu posso dar milhões de exemplos aqui. Né? Enquanto nós estamos na inconsciência, isso acontece. Acontece de atrair o mesmo do mesmo. Para quê, gente? Vocês podem responder aí. Isso, gente, participa. Tá pipocando aí umas nuvenzinhas na cabeça de vocês, assim como na minha? Bem, para quê? Né? Vamos dizer que esse casal, um tá no extremo, outro tá no outro, certo? Eu dei uns 3 exemplos aqui, né? E existe entre um e outro, vamos falar bem assim, bem simplista, né? Usar um exemplo ou sei lá, vou colocar aqui uma linha bem simples, né? Se tem os extremos, é lógico que tem o meio, certo? Certo. Então, tem um meio aí. Se eu pego os dois e transformo isso numa unidade, eu tenho o quê? Qual é o resultado que dá isso? Essa pessoa que é mais impulsiva, porque ela ama, porque ela está apaixonada, porque ela não quer perder, ela vai se ajustando a esse que é mais parado, né? Mais impulsiva, mais parado. E essa pessoa que é mais parada, ela, porque ama, porque está apaixonada, porque não quer perder, quer manter, vai se ajustando, vai se agitando mais um pouquinho. Então, os dois acabam se ajustando no movimento mais perto do centro. É lógico que se estão no extremo, isso leva um tempo. Mas aos poucos, essa alquimia vai acontecendo. Né? E chega um momento em que ou tá na hora de juntar e ir, certo? Ou tá na hora de ir junto, ou tá na hora de cada um ir para o seu lado. Acontece alguma coisa, porque se os dois conseguem atingir esse caminho, né, que é o mais perto do centro e sempre é na mesma proporção, né, aí os dois seguem juntos. Mas se um consegue e o outro não,
Aí esse daqui não tem como, ele já está aqui, ele vai. É natural isso, gente. Não é porque um quer, porque um é ruim, porque um é mal, porque um é isso, é aquilo. Se um consegue e outro não, vocês concordam que fica uma coisa meio descompensada? Eu estou aqui e o outro está aqui. O centro é aqui, ó. Vamos imaginar, o centro é aqui. Se eu consigo, eu estou mais para o centro e o outro está mais para cá, assim, não funciona. Aí vem um outro que ocupa esse lugar. Aí dá para respirar. E aí os dois seguem juntos. Entendeu? Porque Sim, se um tá aqui e o outro tá aqui, vai acontecer um monte de confusões, né? Um sai da posição e acontece um monte de coisas para que algo se mexa. Ou esse que está mais distante chegue nesse movimento, ou um deles, até pode ser esse, tá, gente? Não significa que esse que está mais no centro é que vai tomar a decisão, não. Pode ser esse outro que está mais afastado, que caramba, não está encaixando mais. Tem que achar outro que me puxe, porque essa relação já não está me puxando para esse lugar que é aqui, né? Aí o que acontece? A coisa acaba, aparece um outro, uma outra para aquela pessoa, para um ou sim, para outro, né? Vocês estão sim. entendendo esse outro, de outro, de outro? O que que eu percebo, né? Que eu acho muito legal desse movimento é que o que eu percebo em comum é que há de ter o querer de ambas as partes, né? Há de Sim, ter a disposição de se abrir para esse movimento, né? E claro, existe o tempo de cada um, né? isso que eu ia falar. Porque não Né? é só E querer. Eu posso querer muito, mas tem alguns pontos em mim que são inconscientes ainda e que eu não consigo. Então, se eu me forço, não vai dar certo, não dá certo, porque é machucar demais, né? A gente se machuca demais quando a gente se força a qualquer coisa. sim. E outra coisa também que eu acho bacana, que tu comentou, né, que digamos que um está mais perto do centro, o outro está distante, aí digamos que, né, ou esse resolve, bom, vamos cada um seguir o seu caminho, né? O que eu acho mais legal é que o aprendizado não se perde nunca. Ah, nunca A mesmo. A pessoa gente que pode está até achar aqui, que sim. né, e esse caminho que foi feito, né? Porque daí tu pensa assim, pô, fiz mundos e fundos, me dediquei, me esforcei e não deu certo. Mas a pessoa que a gente se torna, né? Ela não vai embora, né? Esse aprendizado fica com a gente para esse outro próximo Exatamente. chegar. E então eu percebo eu percebo muito esses relacionamentos curativos de pontes, né? Que Sim, vêm para que a gente possa estar indo mais em direção ao centro, mas isso não quer dizer que a gente fique com aquela pessoa, mas nos melhorar para que a outra próxima venha e a gente não tenha que fazer tudo de novo, né? sim, e tem uma coisa muito interessante também, porque a gente pode também aprender, né, ou integrar uma sabedoria, né, ou resgatar uma sabedoria, mesmo que não se relacione. Porque a gente pode olhar para a experiência do outro e isso também nutrir de alguma forma. Porque tem gente que não consegue se relacionar. Sempre, apareceu uma pessoa, vou me relacionar. Vou aprender alguma coisa, então vou me relacionar. Apareceu outro, vou me relacionar. Tem gente que não consegue fazer isso. Né? Tem gente que fica esperando a pessoa ideal e isso está lá no outro extremo. Né? Mas se essa pessoa que está esperando a pessoa ideal tal se predispõe a olhar para os relacionamentos que estão à volta dela e se essa pessoa consegue também integrar esses aprendizados, tudo bem. Mas se ela quer aquilo, colocou o alvo e não consegue enxergar tudo que está à volta dela, aí ela fecha possibilidades maravilhosas, né? De acontecimentos, de vivências e tudo, e passa a
esperar, sabe aquela coisa do príncipe encantado, né? Uhum. Mas só que ela esquece que todo príncipe encantado, ele vira sapo, né? Sim, Ou então ele veio de um sapo. Então é meio complicado, né? Então é uma ilusão, é aquilo que a gente espera que o outro seja, porque a gente já formatou tanto na nossa mente, né? E aí a gente espera que o outro seja aquilo. Aí são as expectativas, que aí quando não acontece, ou quando acontece diferente, aí dá uma dor incrível, que a gente achava que era real. Só que não era real, era uma criação da mente da gente. E como definir? Como entender? Como perceber o que é real e o que não é real? Né? O que é criado por mim e o que não é criado por mim? É pelo que sente internamente, sabe? Isso como é que é uma válvula, sei lá como é que eu posso chamar isso, é um alerta. Porque quando a gente quer encaixar o outro naquilo que a gente quer, ou naquilo que a gente deseja, sempre fica uma coisinha aqui dentro, uma falta, um valor que não se encaixa, mas que a gente tira para poder enxergar o que a gente quer. Então, se a gente não se sente livre dentro, sabe aquela coisa relaxada, onde você pode ser aquilo que você é, onde o outro pode ser aquilo que ele é, não tem aquela coisa de ciúmes, não tem aquela coisa, tem o valor, tem aquela coisa gostosa de olhar e dizer assim, poxa vida, ó, você olhou para aquela outra pessoa, né? Mas ó, tô aqui, tô aqui. Entendeu? Né? sim. Ou olhar para si e dizer assim, o que está faltando aqui? Gente, será que eu saí do meu lugar? Como é que é isso? Né? E aí começar a se encaixar naquilo, né? Eu nunca me esqueço, gente. Uma vez eu vi o Big Brother, há muitos anos atrás. Lembra quando aquela menina Grazi Sim. Massafera participou do Big Brother? Eu ri tanto, mas eu falei, que aprendizado. Ela estava lá namorando com um dos caras, que eu não me lembro nem quem era, eu me lembro dela. Aí, de repente, ela estava lá ela estava sentada com uma amiga e ele sentado assim, um pouco à frente. E aí veio uma menina de lá do Big Brother, começou a dançar na frente dele. E ela estava com ele, né? A Grazi estava com ele. Aí ela olhou, tô vendo aquilo ali. Olha como é que ela tá fazendo, olha. Tá bom, vou lá. Aí foi lá, na frente dele, e começou a dançar, mas dançar assim espalhafatosamente como ela estava dançando, mas ridicularizando. Mas ela se colocou na frente dele e começou a dançar, começou a dançar. E aí ele olhou para ela assim, com aquele olhar, nossa, essa é a minha mulher. Entendeu? Porque olhou para ela e riu, porque viu o que estava acontecendo, ela trouxe ele para ela por ser Uhum. quem ela era. Ela não se preocupou, não ficou com raiva dele porque a mulher estava dando em cima dele. Você entendeu? Ele só estava olhando, é lógico, a mulher estava aqui na frente dele. Olha isso. Sim, É o valor sim. dela. Ela se sentiu no valor e ela se posicionou como ela. E ele olhou para ela, a menina saiu de fininho, né? Com o rabinho entre as pernas. E saiu, foi embora. Isso em rede nacional. Para todo mundo. Entendeu? Olha o aprendizado aí. Fantástico. Ocupa o seu lugar que nada pode interferir. Se você sabe do seu valor, nada pode interferir. E se algo acontece, tá, procura descobrir que posição que você está nesse movimento e se aquela relação está acabando, porque você já deu um passo à frente. E aí tem um outro, ó, aqui tá vazio, ó. Você vai atrair um outro e esse daqui vai atrair uma outra que faz parte do movimento, das experiências. E se a gente fica preso lá no passado, a gente não vive. A gente não dá o passo para frente. E a gente não aproveita a vida, porque a gente se relaciona para crescer. E é esse Sim. movimento, gente. Falo por experiência própria.
Sim, a gente não se oportuniza, né? E aí Exato. fica patinando. Fica patinando porque quer o mesmo do mesmo e não percebe nem que evoluiu. Para mim não existe essa palavra, que tá diferente, né? Que tá Uhum. diferente, que realmente pode atrair outras situações, pode viver o melhor do melhor, entendeu? Sempre, né? Pode potencializar uma coisa muito gostosa, muito viva, né? Aqui tem a Priscila tá perguntando e quando a pessoa tem muita baixa autoestima. Então, a pessoa qual? Você ou o outro, Ou por exemplo? outro. Então, né? Vamos dizer que, eu não sei, ela falou assim que tu tem razão quando diz que a gente se relaciona para crescer. Bom, Priscila, tu tá perguntando sobre ti ou sobre a outra pessoa, né? Vamos ver se Vamos para ela falar das duas responder. coisas, né? Vamos falar das duas coisas, né? Então, se Ela disse assim, você. ó, quando a gente não consegue se despedir, como assim? Se despedir de quem? Do Você tem. É assim, como se. Vamos colocar no geral. Um do Oi, relacionamento, Fábio. um do relacionamento tem baixa autoestima, tá? Aí provavelmente vai atrair um que se acha, certo? É assim. Um que se acha que tem valor, que dá valor e que até dá valor àquela pessoa que está ali, que tem baixa autoestima. Só que chega num momento que, se a pessoa se diminui muito, né? Essa daqui, ó, passa a não enxergar. Porque a pessoa se colocou menos, se colocou lá pequenininha, né? E aí, por quê? Aí o que? Por que não? Aí o que acontece? Essa pessoa que tem uma autoestima vai olhar para outros lados, né? Porque não está vendo aqui, vai olhar para outros lados, porque essa que tem baixa autoestima saiu da posição dela ou dele, né? De mulher ou de homem, né? Na mesma altura. Então se diminuiu. Se você se diminui, você encontra alguém maior do seu lado. E essa pessoa vai te provocar ao máximo, para que você diga: eu existo! Certo? E aí você pode: eu existo! Aí tudo fica bem. Ou você pode: eu existo! E sai. Se você não fizer nenhuma dessas coisas, você ainda fica assim. Aí esse daqui, ó. Oi, eu não te vejo mais, então vou procurar. Não me sinto visto também, ou vista, também vou procurar alguém que me veja e que eu possa enxergar. Então vou embora. Aí se posiciona outro aqui na mesma forma. Aí você já está mais assim, né? Lembra, em todas as relações, quando uma relação acaba, tem aquele período, né, eu chamo de caverna, que você vai um pouquinho para a caverna, tal, fica lá um pouquinho, né? A maioria das Sim. pessoas, né? E, e nessa caverna chega um momento que você dá o chega, o basta. E aí você sai, aí você emagrece. Isso mulher e homem, não tô falando só mulher não, tá? Aí você emagrece, você fica, né? Bem, você cresce, tal. E aí o que que acontece? Você aparece. Aí o teu valor vem, a tua autoestima vem, né? E aí você coloca o teu valor em você. Você tá sozinha. Aí você não espera que o outro te veja, o outro te valorize, a outra te veja, a outra te valorize. Então você coloca o valor em você. Você tá ali pleno, né? Se você se mantém assim, aí você atrai alguém e segue nesse ritmo, né? Mas se você se mantém assim, mas chegou alguém, você começa a diminuir de novo, bota no outro o valor que é seu, só seu, na tua individualidade, aí o que que acontece? Você se enfraquece. E aí passa, lógico que você não está naquele mesmo nível. Imagina que você estava aqui, pequenininha, né? Mas você já está aqui. Você pode até se encolher, mas você está num nível maior, é diferente. Então, você segue no teu ritmo. Mas se você dá o poder ao outro em relação ao que você é, ao que você precisa, você diz que você precisa do outro. Então,
O outro precisa te ver, o outro precisa te amar, o outro precisa... E não é só te amar e te enxergar, é dizer que te ama, dizer que te enxerga, sabe? Mostrar, dar milhões de... fazer milhões de movimentos para que você perceba que ele te enxerga, que ele te vê, que ele te valoriza. E aí, o outro enche o saco. Porque o que acontece? Você entende, você percebe que quando você quer isso, você não está valorizando o outro, você não está enxergando o outro, você está ensimesmado ou ensimesmada. O outro se sente não valorizado, se sente não visto. E aí, para que ele vai ficar ali? Entendeu? Fica pesado, fica chato. Mas, A, enfim, gente. a Lena, peraí, Lena Ferreira. Você diz que a gente se enfraquece, mas como se fortalecer? Na verdade, com o Ah, valor. com o nosso valor, exatamente. Mas aí tá. Mas como é que faz isso? Qual é o. Qual é a gente quer a Qual é o receita. remedinho que a gente toma? Então, é se olhar, né, gente? Perceber o que que eu não gosto em mim. O que que eu preciso fazer para me sentir alimentada, preenchida, sem que o outro precise me preencher? Qual é a minha presença eu sou? Quem eu sou? Qual é o meu eu sou? Qual é o meu valor? O que que eu gosto em mim? Aí tá, aí vem de novo a pergunta. Tá, mas como que eu descubro o que que eu gosto em mim? Olha, faz uma retrospectiva, desde a infância, o que que me faz vibrar na vida? O que que faz com que as minhas células, nossa, isso, né? O que que faz com que eu me sinta eu? Desde a infância, desde pequenininha. Porque a gente esquece, né? A gente esquece das coisas que nos alimentam, que nos preenche, mas a gente já vivenciou muitas coisas que, né? Para mim, ler um bom livro, eu tô falando de mim, tá? Não tô falando de ninguém, não é? Não é o que alguém precisa fazer para eu me sentir bem, não. Eu adoro ir ver o mar, porque desde criança, né? Eu era muito pequena, e eu me lembro que o banco, lá na minha casa tinha um bar, né? Meu pai tinha um bar. Sabe aqueles bancos altos? Batia aqui em mim. Eu me lembro disso. E eu arrastava, e a janela batia aqui em mim. Olha, olha que perigo, né? De madrugada, eu fazia isso. Eu arrastava esse banco para a janela, porque eu morava em Copacabana, na Avenida Atlântica, né? Quando eu era bem pequena, até os 10 anos de idade, mais ou menos, né? Mas isso era muito pequeno. Aí eu arrastava o banco para a janela, sentava ali, eu me lembro que ficava assim, na minha cintura, né? A janela, quando eu sentada no banco. E ficava olhando o mar. Ficava à noite olhando o mar. Quando meu pai se movimentava lá no quarto, que ele acordava quase amanhecendo, aí eu corria para a cama para poder fingir que eu estava acordando para poder ir para a praia com ele. Né? Todo dia ele fazia isso. Aí eu ia para a praia com ele. Então, gente, é um prazer tão grande para mim olhar o mar, ouvir o barulho do mar. Isso me alimenta tanto. Ah, mas isso não tem a ver com relacionamento. Tem sim. Tem a ver com relacionamento comigo mesma. Isso me alimenta. Isso me faz feliz. Isso me dá um. Nossa, me faz vibrar. Outra coisa que é tão simples. Eu adoro. Agora eu não estou podendo fazer isso. Agora eu estou fazendo na minha mesa, né? E tomar um cafezinho assim num café, né? Sentar, tomar aquele café sozinha. Não preciso, adoro também fazer isso com pessoas, mas tomar um cafezinho sozinho, meu Deus, como aquilo me alimenta. Uma vez eu fui dar o meu curso, né, na França, aí saí daqui, tava um frio danado. Aí cheguei na França, primeiro dia, né?
Aí fui para lá, para o lugar onde eu ia ficar, tal, para um ateliê, que eu ia dormir e ia dar aula. Aí fui para esse ateliê, aí lá escurece muito tarde no verão, né? Escurece, às vezes, quase 10 horas da noite. É maravilhoso. Aí cheguei à noite, né? Mas aquele sol lindo, maravilhoso. Aí fui dar uma volta por ali, um monte de gente na rua, que todo mundo vai pra rua, né? Aí sentei naquele café, assim. Falei, gente, surreal. Eu tava num frio agora, né? Ontem eu tava num frio, cheguei para tomar aquele... Que coisa! Que prazer aquilo, né? Naquele calor, vendo aquelas pessoas, vendo tudo funcionando, tudo maravilhoso. E eu ali, eu tinha alguém? Não tinha ninguém. Mas aquilo estava me alimentando. Então, qual é a nossa, posso dizer, vulnerabilidade, né? Achar que o outro pode ocupar um lugar que só eu ocupo. Só eu posso ocupar. Então, me relacionar comigo mesma é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Sim. É um engano quando a gente acha que o outro deve preencher aquilo que nem eu preenchi de mim mesma, né? Exatamente. A Anne aqui está dizendo que quando a gente não se vê desejada, valorizada, tudo fica nebuloso. Sim. Por quê? Porque nesse momento, mesmo que você vá no espelho e se olhe no espelho, você vai dizer assim: eu não sou uma pessoa desejável. Não é verdade? Quando você não se sente desejada, é porque de alguma forma você não se vê, você não se deseja, você não deseja estar com você. Por algum motivo. E eu não estou recriminando e não estou falando que isso como é que se para você se sentir culpada porque você não se sente desejada, né? Ou não se deseja, ou não sente que você vale a pena, qualquer coisa parecida, né? E aí comece a comer, engordar para suprir um vazio, uma carência, um vazio que não é verdadeiro, entendeu? Pode ser real naquele momento, mas não é a sua verdade. Então, se você faz isso, você está se colocando no movimento de não se sentir desejada mesmo. E aí ninguém vai te desejar. Gente, eu já atendi uma mulher enorme, muito gorda. O problema dela qual era? Mônica também atendeu, Mônica, minha irmã, atendeu uma pessoa assim, parecida. O problema dela era que ela tinha ela tinha 3 pretendentes, mas ela não sabia qual escolher. Porque todos amavam ela, desejavam. E ela não sabia o que escolher, quem escolher. Era o problema dela. Se eu fosse julgar antes, ela vai trabalhar relacionamento porque ela não tem ninguém, né? Porque ela é gorda. Era exatamente o contrário. A mulher era exuberante. Ela tinha uma beleza, uma sensualidade. E a gente vê isso, né? Não importa se você é gordo, se você é magro, se você é preto, se você é branco, se você é verde, se você é amarelo, não importa. Se você é careca, se tem cabelo, importa o magnetismo que você emana. Eu tenho uma amiga linda, maravilhosa, que ela tem um problema físico, né? Ninguém vê aquele problema. Ninguém, porque ela se ama tanto, ela é tão linda, tão maravilhosa, que ninguém vê o defeito que ela tem. Porque ela não se vê defeituosa. Ninguém enxerga, gente. Eu não enxergava. Quando ela me falou num atendimento, eu passei a enxergar, falei, gente, que coisa linda, maravilhosa. Porque ela é maravilhosa. Para ela aquilo ali não significa nada. Entendeu? Então, quem você quer ser, quem você sabe que é, quem você entende que é essa pessoa na tua essência, que vibra nessa verdade. Será que você conhece? Como fazer para conhecer? Vem fazer uma consulta. Isso aí, muito bom. Eu estou falando a verdade. Para quem já fez, que está assistindo, sabe que é verdade, né? Porque você não está nessa situação porque você quer. Não é verdade isso, gente. Você tá porque tem algum movimento lá do passado
e alguma virtude que você está tendo que despertar que você não está conseguindo. Por quê? Porque você ainda vibra nesses extremos e esses extremos são o empecilho e também o que move você a encontrar aquilo que você precisa encontrar dentro de você. Depende do ângulo que a gente veja, né? E quando você faz a consulta, eu coloco, me coloco receptivo ao teu campo e eu consigo perceber o teu potencial, se é nos relacionamentos, é de uma forma geral. Eu posso fazer também de uma forma específica, né, para os relacionamentos, né? Como que eu me relaciono. Mas se você está ali, se você está ali observando que potenciais você tem, porque o teu campo está emanando, o teu campo tem tudo isso. Eu não vou buscar nada, o teu campo já exala isso. Como também exala os seus extremos. Como que você funciona? Qual é a lógica que você utiliza para funcionar? Se você consegue perceber, e eu te passo isso, porque eu traduzo para você isso, né? Qual é a lógica que você utiliza para funcionar? E o que está por trás disso? É uma situação da infância, da adolescência? É um relacionamento que você teve com o seu pai ou com a sua mãe? Que parte sua é o seu pai? Que parte sua é a sua mãe? Como que você, a partir do momento que você percebe o para quê deles na sua vida e integra isso acontece no trabalho. Daisy travou neste momento a live. Peraí. Ah, tá. Tá me ouvindo Agora bem? sim. Tá. Sim, sim, sim. Me ligaram, né? Tem que deixar um negócio ligado ali. Então, É então pessoa muito requisitada. se você percebe esse movimento, né? O para quê de você ter atraído o teu pai, a tua mãe na tua vida, né? Que virtude você está despertando? Aí você ressignifica tudo que você viveu no passado. Você ressignifica até mesmo um abuso sexual, tá? Isso é possível, porque nada é por acaso. Eu aprendi isso, que nada é por acaso mesmo. Que se eu sofri um abuso na minha infância, foi porque, de alguma forma, eu precisava reconhecer o meu corpo, eu precisava me dar os limites, eu precisava saber quem eu era na Terra. Eu não sei se dá para entender isso, mas isso é tão forte. Eu precisava me sentir inteira, sabe? Saber do meu Sim. lugar. E quando eu sofro um abuso, eu entro num alerta. E aí o meu sistema pode escolher ficar lá presinha, lá naquela situação, ou dar a volta por cima, como muitas pessoas fazem, e aquilo é como se fosse um empurrão. Um empurrão para poder delimitar o próprio espaço, criar um contorno. São E os na desafios consulta a gente vê isso. da gente mesma, né? Oi? Ah, são os nossos desafios, né? Que cada um tem ali tem uma listinha de desafios a superar, né? É. A Priscila aqui está perguntando, mas quando você já fez muitas sessões de tudo quanto é tipo de terapia e não consegue sair do sofrimento de não se gostar? Tá. Você já fez. Você já fez a minha consulta? Tô perguntando sério, né? Não tô falando. E mesmo que tiver. Se tiver feito, tá? Existe um tempo, que é o seu tempo. Existe uma verdade que é sua, né? Existe necessidades que você também precisa suprir e que podem provocar essa reatividade, porque é uma reação. A gente acaba repelindo por conta de alguma situação vivida, até dentro da barriga da mãe, gente. Isso acontece. Então, se você sabe o que você viveu dentro da barriga da sua mãe,
Desculpa. Se você sabe tudo aquilo que na tua infância limitou você de se valorizar, se você percebe tudo isso, é um caminho andado, né? Já é algum caminho andado. Se você ainda não percebe, então qualquer dessas terapias que pode te dar essa visão, essa clareza, e não só dar a clareza não, tá? Ressignificar. Porque não adianta você ter clareza de uma coisa e não ressignificar. Você vai ficar com aquilo e às vezes fica pior ainda, tá? Sim. Só para Então, avisar que se você... a gente tem 10 minutos de live já, tá? Ih, Pessoal. já? Meu Deus, foi muito rápido. Eu Então, acho que a gente pode fazer uma live 2 sobre esse mesmo assunto, né? tem muitas, né? Porque esse é um pouquinho, né? Então, se você está nesse movimento, se respeita, sabe? Reconhece que você não está podendo agora. Então, sabe o que você pode fazer? Sai da falta, vai se preencher com aquilo que te alimenta, vai cuidar do seu físico, vai cuidar da sua mente, vai perceber o que que te faz bem, o que que te alimenta, né? E não é só comida não, pelo amor de Deus, gente. É o que que te alimenta na tua alma. O que que te faz vibrar? Vai assistir filmes que nessa pandemia, né? Vai assistir filmes que te dão um prazer de ver, te alimentam a alma. Vai, que seja até de humor, né? De comédia. Vai fazer coisas que elevem a sua energia. Né? Você não precisa aceitar isso que você é, eu sempre falo isso, foi uma liberdade para mim tão grande. Você não precisa aceitar quem você é. Você pode reconhecer que você é. Olha, eu sou uma pessoa assim, tal, tal. Reconhece que você é desse jeito, mas começa a se alimentar de coisas boas, começa a se alimentar de palavras boas, de pensamentos bons, né? E o pensamento bom pode ser um para você e pode ser outro para mim, tá? É o que te nutre, o que te alimenta, o que te preenche, o que te faz bem. Porque isso vai poder te dar um plus para que você mude a sua frequência. Mudando a sua frequência, lembra? Lembra daquilo? Você dá um salto e aí você passa a não precisar mais viver coisas que estão numa frequência mais densa, né? Você começa a se elevar. Isso é natural, natural, sabe? É frequência. Se você muda os seus pensamentos, sabe aquela coisa assim, ai, eu tô vibrando porque eu sei que esse ano eu vou me relacionar. Ai, eu tô vibrando. O que que tem aqui? Tem a certeza ou tem a falta? Ai, sim. Tem a falta, né, gente? Não é? Sim. Aí assim, nossa, eu tô me nutrindo, eu tô me dando valor, eu tô me dando essa confiança, tô fazendo coisas que eu gosto, porque eu sei que quando for a hora eu vou me relacionar, porque eu tô atraindo a pessoa, não aquela que vai me dar tudo aquilo que eu quero. Eu tô atraindo a pessoa onde eu me sinta bem, onde eu me sinta no valor, onde essa pessoa também se sinta bem, se sinta no valor, onde nós possamos viver uma liberdade interna, um valor interno, uma alegria na relação, uma troca maravilhosa e onde nós possamos andar assim. Juntos, porém, com individualidade, liberdade. Juntos, porém, com uma troca maravilhosa. E aí sim, você começa a atrair essa pessoa. Porque ela existe, gente. Lembra que eu falei que a gente estava lá, né? Dividiu, não é isso? E daqui Sim. saíram. Nós temos as nossas almas gêmeas. Nós temos. Então, é esse movimento que a gente precisa fazer. Ter essa abertura para olhar para frente, saber que tem alguém do nosso lado. Energeticamente que seja. Mas que onde eu me sinto, isso não é egoísmo. Isso é centramento. Né? E onde a nossa relação promova algo muito bom de fortalecimento, de crescimento, de valorização de si e do outro, onde eu não entre nos achismos, onde eu possa olhar para o outro e dizer assim, nossa, o que é que você sentiu quando você me falou isso? Isso é para uma outra live. Porque aí
eu não caio nos meus achismos. Eu espero que o outro diga, eu simplesmente estava pensando nisso. Aí a outra pessoa, ai, que alívio, eu pensei que você estava falando isso de mim. Sim, Entendeu? o pessoal tá Cuida do perguntando se moleque. a live vai ficar gravada, ela fica aqui no meu IGTV, tá, gente? Vocês podem estar acompanhando ela depois agora que a gente encerrar. E para quem não estava no começo da live, eu exatamente comecei com uma música, né? Que para mim ela eleva totalmente a minha vibração, né? Então, perrengue a gente vai ter sempre, mas se a gente souber, não, nesse momento eu estou precisando ouvir aquela música, ou eu estou precisando dançar aquela dança, ou eu estou precisando fazer aquela tal coisa que vai me tirar dessa frequência, né? Então, essa música que eu iniciei, para quem for ver agora a live de novo, é uma música que, para mim, ela me leva às oitavas de luz, né? Olha, eu tenho uma cliente que ela falou assim para mim: Nossa, eu tenho músicas que me acompanharam em fases da minha vida, para que eu mudasse de frequência. Então teve uma, né, que eu me lembro, é assim: Que venha essa nova mulher de dentro de mim, né? E Sim. começa a cantar, né, outras músicas. Tá, sentiu algo estranho, então já começa a cantar eu sou, alguma coisa. Cria uma letra, cria uma música, faça. Eu sei que sou bonita e gostosa. Qualquer Sim. música que você entenda, que te eleva, que te faz vibrar, que realmente te dá aquilo que você é, que você precisa, dependendo da fase onde você esteja, é aquela música. Se coloca receptivo. E olha, gente, eu acho que já deve ter o quê? Falta quanto tempo? Deixa eu ver, deixa eu ver. 3 minutos. Então, gente, olha, eu adoro passar aquilo que realmente faz sentido para mim. E eu espero que vocês tenham aproveitado. Quem quiser, faça uma consulta comigo ou com a Thaís, né, Thaís? Porque Também. é, vale a pena, eu falo assim de carteirinha, vale a pena. Eu faço muitos autoalinhamentos, né? E foi o que me salvou. Eu já fui para a caverna, depois de 33 anos de relacionamento. Eu fui para a caverna, fiquei uma semana na caverna, maravilha, emagreci 11 quilos, foi maravilhoso. E assim, Isso. saí, sofri pra caramba, muito, mas eu fui nesse movimento de reconhecer o que que faltava em mim, o que que eu queria em mim, não tanto que faltava, mas o que que eu queria em mim, quem era eu, como que eu era. Olha que eu emagreci 11 quilos onde eu não tinha, sabe? Né? A Thaís que me conhece sabe, né? Mas foi maravilhoso, porque eu vivi tantas coisas que me conscientizei de tantas coisas que eu não tinha como ter me conscientizado sem ter vivido aquilo. E hoje eu vejo que tudo aquilo foi para mim. Eu estava aqui, ó, entendeu? Sim, Então, sim. tudo aquilo foi para mim. E eu dou muito valor. E isso aqui não significa que eu seja melhor do que ninguém, não. É Sim, frequência diferente, entendeu? sim. Frequência diferente. Poxa vida, não posso falar nada do meu relacionamento, esse de 33 anos, nada, nada. Maravilhoso, perfeito. Né? Foi o que deu a luz a essa técnica também. Ai, que lindo! Então Sim, honro então, demais, honro demais. Então, gente, ó, então, gente, a gente vai ter a série de lives de 15 em 15 dias com a Daisy, trazendo vários assuntos, falando sobre alinhamento energético, claro, né? E sobre esse tema e sobre o tema, né, que a gente falou hoje, para mim me vem muito essa questão de que seja independente o caminho ou o que a gente estiver passando, o universo está sempre conspirando a nosso favor. Tudo é em prol da nossa, com né, do nosso merecimento, do nosso auto-amor. Então, tudo que acontece, se a gente conseguir não julgar que aquilo seja bom ou ruim, olhar com esse olhar de crescimento, de
que é o para quê, o que o universo está tentando me dizer, é sempre para o melhor, sempre para o nosso bem. E eu tenho isso para mim, assim, como premissa da minha vida. 28 segundos, beijo, até daqui 15 dias. Tchau, gente, obrigada pela presença. Uhul!